A primeira notícia que veio nos jornais é que todos os passageiros tinham morrido. Todos. Eu fui o único que sobreviveu. Minha mãe levantou do sofá. Não falei que o meu filho estava vivo! Era a minha primeira viagem para o exterior. O meu sonho sempre foi conhecer Londres, porque eu era roqueiro, tinha banda, tocava baixo. E Londres, naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll. Era a geração Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Beatles. Essas bandas conhecidas não vinham para a América do Sul, muito menos para o Brasil tocar na década de 70. E aí eu economizei meu rico dinheirinho, que naquele tempo era muito caro você viajar, e aí entrei numa agência da Varig e saí de lá, a minha paixão, com o meu sonho realizado. Era um Boeing 707 da Varig, ele saía do Rio, fazia escala em Paris e ia para Londres. A primeira notícia que veio nos jornais é que todos os passageiros tinham morrido. Todos. Não havia nenhum sobrevivente passageiro. E, inclusive, tripulantes. A minha faculdade já tinha um comunicado com a tarja preta pregado no mural da minha faculdade dizendo o seguinte: a Universidade Católica de Petrópolis comunica com pesar o falecimento do aluno Ricardo Trajano no desastre aéreo da Varig, colocar a data 12 de julho de 1973. E meu pai já estava encomendando meu sepultamento, e minha mãe, por motivos não racionais, não acreditava. Falava, meu filho está vivo, e os meus colegas indo lá para casa, clima terrível, falando assim, coitada da mãe do Ricardo, não quer cair na real. E naquele tempo, você escolhia o seu lugar lá no balcão. E passageiros de primeira viagem, cheguei lá no balcão e falei para a atendente, olha, eu quero a última fileira lá atrás. O avião lotado e do meu lado tinham 2 poltronas vagas. Ninguém viajava nela. Faltando 5 minutos, 6 minutos para o avião chegar em Paris, eu ansioso para que chegasse logo a Londres, começou uma fumaça pequena, atrás de mim na projeção do toalete. Mas uma fumaça muito pequena. Aí o comissário foi lá com o extintor, foi lá tentar contornar o problema, e todos os passageiros do meu lado ali, à volta, também viram. Todos ficaram com cintos e eu, por puro instinto, não tem outra explicação, eu podia ter ficado ali também, tirei meu cinto e fui andando para frente. Eu já conhecia bem o caminho, já tinha visitado a cabine 2 vezes. Quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe estava lá, senhores passageiros, fiquem tranquilos, nós estamos faltando 5 minutos para chegar no aeroporto de Orly, permaneçam com os cintos, estamos contornando um problema lá atrás. Quando ele me vê andando assim, magrinho, grandão, na direção dele, ele falou, garoto, o que você está fazendo aí em pé, cara? E por puro instinto, intuição, até mesmo uma força divina que me empurrando para frente, fez com que eu continuasse sem jamais pensar em voltar para meu assento. A fumaça tinha tomado conta de todo o avião. Os passageiros, coitados, sentados nas poltronas, não tiveram menor reação, a fumaça foi envolvendo eles sem que eles tivessem o menor poder de reação. Uma respirada daquela fumaça já te deixava zonzo, a segunda te paralisava, a terceira você desmaiava e morria. E eu fiquei encostado também em pé na divisória da cabine, não enxergava mais os comissários que estavam a 1 metro do meu lado, e percebi que eles tinham parado de gritar, provavelmente estavam desfalecendo. Do outro lado tinha a porta da cabine que eu não enxergava mais, e aí eu não enxergava um palmo na minha frente, parecia que estava debaixo da terra. E aí, nesse momento, me veio um filme, um flashback na cabeça, me despedindo da vida, vou morrer, meus amigos, minha família, veio um filme todo. E senti literalmente a morte me abraçando, literalmente. E me veio calma, não sei de onde, eu fiquei calma, não me desesperei. Nesse momento, o avião teve que perder muita altura, e aí eu não conseguia ficar mais em pé e caí de bruços. Nessa hora foi um barulho assim descomunal, e aí conseguiu parar. No momento que ele parou, eu apaguei como se tivesse tomado uma anestesia geral, ainda fiquei dentro daquela fornalha ali uns 10 minutos, aquela fuselagem do teto foi caindo todo em chamas em cima das pessoas, carbonizando as pessoas, porque ele começou a pegar fogo. E caiu uma placa grande aqui nas minhas costas, eu não senti, já estava desacordado. Os bombeiros chegaram e eles colocaram essa escada, os bombeiros, e o meu corpo estava estirado em frente a essa porta, era o primeiro corpo. Atrás de mim tinham outros comissários mortos.
Os bombeiros subiram, viram que eu estava vivo, me puxou pelo cabelo, roqueiro, cabeludão, e aí me colocaram rapidamente num helicóptero. 10 minutos depois eu estava dando entrada no hospital. Tinha pessoal da Varig lá também. Me confundiram com um comissário. Então eu era o Sérgio Balbino, esse comissário já tinha morrido, mas o meu porte físico era parecido com o dele. Nesse período que eu fiquei em coma, as pessoas me chamando de Sérgio Balbino, eu não sei como eu comecei a escutar isso em coma. Pedi uma caneta e uma folha de papel, e com uma letra tremida de criança, eu comecei a escrever o nome do meu pai, meu nome, telefone, endereço. Eu psicografei esse bilhete. E foram na lista de passageiros, apenas para dar uma checagem. De repente, encontra meu nome lá, Ricardo Trajano. Mas como? Como que esse cara é passageiro? Como que esse cara estava lá na frente, caído, junto com os comissários, todos os passageiros mortos nas poltronas? Minha mãe levantou do sofá, meus amigos contando, apontou para todo mundo e começou a dar bronca. Eu não falei que o meu filho estava vivo. Eu fiquei sabendo tempos depois que os médicos não me davam uma semana de vida. A minha primeira radiografia de pulmão era como se fosse meu atestado de óbito. Eu fiquei 3 meses hospitalizado. Mas desde os primeiros dias de internação, eu procurava extrair dentro daquele ambiente as coisas boas que me rodeavam. Aparentemente banais, mas sempre carregadas de uma energia, de um otimismo que me alimentavam enormemente e que me davam forças para lutar pela vida. E essas coisas era tipo, meus pais estavam no hospital, não podiam entrar no CTI. Todos os dias ele fazia uns cartazes para mim, escrevendo frases bobas. Bobas eu falando aqui agora, né? Vamos lá, Ricardo! Força, Ricardo! Ricardo, você vai sair dessa! Entregavam para a enfermeira e a enfermeira me mostrava todos os dias uma frase dessa diferente. Graças a Deus não fiquei com sequelas, mas só me faltava uma coisa: terminar a minha viagem, que foi interrompida. 1 ano e pouco depois, eu voltei na mesma agência da Varig. Eu tinha comprado aquela passagem, aquele meu sonho, aquela minha paixão. Não me identifiquei, cheguei para a atendente e disse: olha, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris. Ela imediatamente me passou o preço. Eu falei: não, você não está entendendo. Sabe aquele acidente que teve há 1 ano e pouco atrás e que sobreviveu apenas um passageiro? Pois é, esse passageiro sou eu. Acontece que eu paguei, juntei meu rico dinheirinho, paguei à vista a minha passagem, não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? Ela ficou doida, falou: mas foi você, me deu um abraço super carinhoso. Eu sei que minutos depois a Varig me deu essa passagem. Eu chego à conclusão que, na verdade, nós somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Nos momentos mais importantes, mais difíceis da nossa vida, a simplicidade é tudo. São as pessoas que nos contagiam. Eu procurava tomar, ficticiamente, dentro da minha cabeça, o meu melhor remédio, a minha superdose diária, que eu chamava, aqueles cartazes dos meus pais, aquelas cartas, dezenas de cartas que eu recebia, aquelas fitas cassete que eu ouvia. Eu canalizava aquilo tudo para um pensamento só: eu quero sair daqui, eu vou sair daqui. Sabe para que eu queria? A única coisa que eu queria: para dar um abraço e um beijo nas pessoas que eu mais amava. Em fevereiro do ano passado, antes da pandemia, eu recebo o telefone de um cara: puxa, Ricardo, eu fiquei pensando tanto se eu ligava para você, se eu não ligava. Me chamo Ricardo, queria falar uma coisa com você que aconteceu na época do seu acidente, que eu tenho certeza que você não sabe. Cara, mas o que aconteceu? Ele falou: pois é, eu conheci 2 pessoas que iam pegar o seu voo e na hora H eles não pegaram o voo. Eu falei: mas como? Como que isso aconteceu? Eles estavam em São Paulo, na ponte aérea, que eles iam pegar o voo do Rio, o avião saía do Rio, fazia Rio, Paris, Londres. E lá no balcão da Varig, com a passagem e tudo, o pessoal da Varig falou: olha, infelizmente, vocês não vão poder embarcar nesse avião porque está lotado. Mas eles falaram: olha, mas como vocês vão para a Itália, ele vai fazer uma escala na Espanha e vai para a Itália, para onde vocês vão. Tudo bem? Eles falaram: tudo bem. Eu falei: xará, que coisa incrível, hein? Ele falou: pois é, essas 2 pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim.
e ela colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Eu fiquei louco e depois eu fiquei mais louco ainda, que eu falei, Xará, ainda tem um detalhe. O avião estava lotado e haviam 2 lugares do meu lado, os únicos lugares que estavam vagos eram os 2 assentos que estavam do meu lado. E esses assentos, provavelmente, com certeza, era da sua mãe e da sua tia. Alguma confusão que a Varig fez e falou que o avião estava lotado, mas os lugares dela estavam ali, vagos. E na hora da confusão não, na hora que começou a fumaça ali pequena, a reação que eu tive imediata de sair dali e ir para frente, de repente, se a sua mãe, se a sua tia tivessem ali do lado, eu não tivesse tido essa mesma reação, talvez por não querer incomodá-las. Eu talvez ficasse ali mais uns 30 segundos. E se eu ficasse esse tempo ali, eu não estaria aqui hoje. Você imagina um Boeing 707 lotado, todos os passageiros mortos. Aí eu coloquei essa pergunta no ar. Eu falei, gente, isso é o destino, é o acaso, é uma força divina? O que é isso? Eu tenho uma receita de bolo minha que o meu principal ingrediente é de não se vitimizar. É claro que a gente tem outros ingredientes. Eu tenho outros ingredientes para fazer aquele bolo bonito. Otimismo, bom humor, empatia, autoconfiança. E quando você tira aquele bolo bonito, você ainda coloca uma pitadinha de ousadia. Mas o principal para mim é de você não se vitimizar. Parar de se achar um pobre coitado, parar de ficar chorando pelos cantos, parar de achar que o mundo está contra você. Nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.